Me tira uma dúvida, lobisomem existe e o que ele é? Então, segundo a ciência, lobisomem não existe. Lobisomem é apenas uma lenda. Mas não dá para descartar muitos relatos falando sobre lobisomem, muitas coisas que aconteceu de estranho falando sobre lobisomem. De muita gente que já presenciou, inclusive eu, tenho uma história real que aconteceu de lobisomem, que isso não é mito. Quando eu tinha dos meus 8 para 9 anos de idade, nós morávamos numa casa de fazenda, uma casa bem afastada da cidade, bem dentro dos matos, uma casa bem resistente, ficava do lado de um curral e um bocado de pé de juazeiro assim ao redor da casa, e uma casa mesmo bem resistente, de tijolo comum, tijolo deitado, uma casa resistente, tinha proteção de gradeado de ferro na janela, tinha um portão de ferro fazendo a proteção da porta de entrada, que também era uma porta de sucupira, uma madeira bem boa, resistente, e era uma casa resistente. E a gente morava nessa casa, morava eu, minha mãe, meu pai, meus irmãos, minha avó, que, como eu mencionei já em vários vídeos, ela era parteira, benzedeira e curandeira. E quando foi um dia, uma noite de lua cheia, dia de sexta-feira, por volta da meia-noite, começa a aparecer um barulho uivando, bem longe, um barulho uivando, um uivado, um barulho estranho, bem distante. E os cachorros começaram a latir, e em questão de segundo, aquele barulho começou a se aproximar, mas numa velocidade tão grande, que quando a gente viu a primeira vez, era distante, muito distante. Em questão de segundo, já parecia que estava ali no terreiro. E os cachorros começaram a latir, e começaram a grunhir com medo, e esse bicho começou a atacar a casa. Começou a atacar, a gente via era o barulho dele no terreiro, e começou a atacar a casa, pegou o portão de ferro, que ficava na proteção da porta, e arrancou. Um portão chumbado mesmo, bem chumbado, pegou e puxou que arrancou. E começou a atacar a porta. Ele tacava as unhas assim na porta, que arrancava a lapa da porta. E lá dentro de casa todo mundo em desespero. E minha avó, ela começou a rezar. Minha avó tinha uma reza muito poderosa. Começou a rezar e aquele bicho foi se acalmando. Foi se acalmando. Com um pouco esse bicho sumiu no mundo correndo. Sumiu, em questão de segundos, sumiu. Dando uns uivados mais feios do mundo. E sumiu, desapareceu. O diabo levou ele para os infernos. E nesse tempo, todo mundo ficou assombrado. A lobisomem, ele é uma forma de lobo misturado com homem. É um bicho muito feio, das orelhas compridas, o focinho grande, como se fosse um lobo, mas ele anda em pé, como se fosse um homem, com as unhas bem grandes, os pés, como se fosse uma espécie de um urso, bem gigante. E é uma coisa feia, terrível. E lobisomem existe sim, sobre a espiritualidade. Eu acredito que o lobisomem é o espírito de uma besta, que ela é libertada uma vez por ano. Em um ano, tem 12 a 13 luas cheias por ano. Quando cai uma lua cheia, num dia de sexta-feira, é aí que esse espírito ele é libertado, o espírito dessa besta. E ele corre os 4 cantos do mundo, assombrando e fazendo diversas coisas. Quem tiver alguma história aí sobre lobisomem, tiver alguma opinião, ou tiver alguma história para contar sobre lobisomem, deixa aqui nos comentários.